Olá, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal. Sou Yasmin Maria, especialista em criação e desenvolvimento de roupas. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Já tem um vídeo aqui que fala bastante sobre a minha história, mas algumas coisas não estão lá. Então eu quero conversar com vocês sobre isso. E uma curiosidade minha é que cheguei em São Paulo aos 17 anos. Eu terminei a escola cedo, né? Então eu tinha acabado de fazer 17, eu faço aniversário em dezembro. Fiz 17 anos e me mudei para São Paulo um mês depois. Eu cheguei em São Paulo dia 2 de janeiro de 2010. Já faz 13 anos, hein? Meu Deus do céu! E o tempo voa, cara, o tempo voa pra caramba. E sabe que foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo tenso, né? Esta minha vinda pra São Paulo. Porque ninguém acreditava que eu ia vir, ninguém queria que eu viesse, né? Todos os meus familiares, os parentes, ninguém acreditava que ia dar certo, ou até eu não tinha grana também, né? Pra vir pra São Paulo e ficar aqui. E assim, vir para São Paulo foi um passo de muita fé, assim. Eu sou evangélica e Deus falou comigo de uma forma muito forte, um pouco tempo antes, né, alguns meses antes. Então foi basicamente assim. Eu vim para São Paulo para um evento da minha igreja de jovens, era em julho de 2009, tá? Julho de 2009. E aí eu vim pra cá e tal, e aí passeando com uma amiga em uma igreja que nem era a que eu frequentava, eles falaram, vamos lá e tal, não sei o que, aí a gente foi pra igreja, e lá eu não tava muito acreditando naquele pastor não, sabe quando você fica desconfiando da pessoa? Eu falei, esse cara não é muito crente não. E aí, no final, eu sou aquelas que pede prova, né? Aí no final eu falei bem com Deus, eu falei, Deus, se esse homem for de Deus mesmo, se o que ele estiver falando é verdade, eu quero uma prova. E aí no final do culto, acabou o culto, muita gente foi pedir aquela oração exclusiva, né? Pedir aquela oração exclusiva e tal, e eu tava lá. Glória a Deus, glória a Deus. E aí eu falei, quer saber? Vamos lá, é agora, né? E aí, gente, o engraçado foi assim, que eu tava no meu coração já há muito tempo que eu ia vir pra São Paulo, que eu queria era pra São Paulo. Porque antes eu tava na dúvida se eu ia vir, que eu sempre quis, desde muito criança, desde 3 anos de idade eu dizia que eu queria fazer faculdade de moda. E aí, com 17, eu falei, cara, eu vou pra São Paulo ou eu vou pra Minas. Eu tinha uma tia em Minas e tal. E aí, na época, calhou que aqui em São Paulo se mudou 2 amigas minhas pra São Paulo, pouco tempo antes de eu fazer 17, de eu terminar a escola. E aí, nessa programação de jovens, que foi 6 meses atrás, que eu tava aqui, né, que foi quando eu fui nessa igreja, e esse pastor vai acontecer tudo isso que eu vou te falar pra vocês agora. E aí, elas falaram, a gente conversando, né, e elas falaram, cara, não, você vem pra cá e a gente vai morar juntas, né, as 3. E aí, eu tava com muitas dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que é faculdade de moda? Será que é pra São Paulo mesmo que eu quero ir? Porque sempre quis fazer faculdade de moda. Sempre, a minha vida inteira, eu quis fazer faculdade de moda. E aí, eu fui com isso no meu coração e eu só falei pra ele orar. Eu perguntei pra ele, né, eu não falei nada. Ele falou, você quer que eu ore por algum motivo especial? Eu falei, não, só pode orar, em geral. Menina, e Deus falou comigo de uma forma tão assim, sabe quando você sente de fato que é Deus? Que quando Deus fala com a gente não tem dúvida alguma. Quando é voz da nossa cabeça, a gente fica na dúvida, mas quando é Deus, a gente sente tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que aquilo cara, você não tem dúvida. E aí eu tava com muita dúvida, muita insegurança. E esse cara foi orar por mim. Quando ele orou por mim, e a oração dele era só confirmando tudo aquilo que eu pensava. E aí quando acabou a oração, e era um cara que eu nunca vi na minha vida, tá? E aí quando ele acabou de orar por mim, e a oração já tinha, né, tocado em mim, que de fato era isso pra fazer, ele virou, sabe quando é que a pessoa olha fundo em você, assim, olha lá dentro da alma? Ele olhou pra mim e falou, tudo aquilo que você tá pensando, tudo aquilo que você quer, todos os seus sonhos, é de fato isso mesmo que vai acontecer. É pra você ser forte e é pra você fazer isso mesmo, Deus quer que você faça isso mesmo. E aí, na época, né, até algumas pessoas estavam do meu lado, ficaram, o que foi? O que tá acontecendo?
E eu nada, gente, caladinha. Depois de anos que eu fui falar isso pras pessoas, né? A minha experiência com Deus. E de fato, gente, eu vim pra São Paulo e não foi fácil. Porque a minha família, ninguém queria que eu estudasse moda, ou muito menos viesse pra cá, né? Porque eu era de Rondônia, gente. Rondônia, Brasil. Rondônia. E aí eu vim pra cá com a cara e com a coragem, fui morar mais umas amigas. Na época, no começo, meus pais me ajudaram financeiramente. Mas assim que eu pisei o pé em São Paulo, eu já comecei a trabalhar em qualquer coisa. Gente, eu fiz de tudo em São Paulo. Eu trabalhei como secretária em escritório, trabalhei numa cafeteria servindo café, limpando. Eu fazia de tudo. Eu fui arrematadeira numa confecção. E, cara, desde os 12 anos eu trabalho, né? Tipo, meu primeiro emprego foi num posto de gasolina, lá em Rondônia ainda. E eu lembro que quando, né, assim que o cara orou por mim, o pastor orou por mim, e isso era julho, né, em julho de 2009, e eu voltei pra Rondônia numa convicção tão grande, né, aí acabei a escola, eu tinha 16, né, em dezembro fiz 17 anos, e falei, eu vou mudar pra São Paulo. E aí eu ia me despedindo das pessoas, e as pessoas riam, tipo, Yasmin, você é louca, como que você vai pra São Paulo, Yasmin? Você não tem como ir pra São Paulo, uma menina pobre como você. Muita gente riu. Hoje eu lembro de pessoas rindo na minha cara. Tipo, você fazer faculdade de moda, você nunca vai conseguir isso. E, cara, é com um sorriso muito grande que eu posso te dizer que a gente pode conseguir quase tudo que a gente quiser, eu acho. A gente só não consegue aquilo que Deus de fato não quer pra gente. Mas se aquilo que tá no nosso coração é de fato o que Deus quer pra nós, cara, vai fundo, porque Deus tá com você e Ele tá te orientando e Ele tá te ajudando. E o mais legal é que eu amava sapato, eu amava bolsa, e eu reuni tudo em uma mala, gente. Cheguei em São Paulo com uma mala, reuni lá tudo e lembro de virar pra minha mãe e falar, mãe, o que tiver aí você pode doar, porque tudo que eu preciso tá aqui nessa mala. Cara, eu queria dizer pra vocês, queria encerrar esse vídeo falando que não foi fácil, como nada na vida é. Mas a nossa vida é muito curta, ela é muito rápida pra gente deixar de fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente mais sonha, aquilo que o nosso coração arde por fazer. Então, não deixe de fazer aquilo que você mais ama no mundo, porque a vida é tão rápida. E amanhã o que pode acontecer? Em daqui 10 anos, daqui 50 anos, e você viveu uma vida sem fazer aquilo que você mais queria, aquilo que você mais desejava? Será? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa minha história. E aí eu vim pra São Paulo e morei com as minhas duas amigas. Depois uma casou, depois a outra casou. Eu fiquei morando aí alguns anos sem, né, sozinha mesmo, de fato. Antes, de fato, até de eu me casar, de eu chegar a me casar. Queria contar essa história um pouquinho pra vocês, porque vocês me conhecessem um pouquinho mais. E coloca aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida, que aí, quem sabe, eu faço a parte 2 desse vídeo, né, gente? Um beijo pra vocês, tenham uma ótima vida.